Boa noite, vamos estar apresentando aqui o nosso projeto de geometria analítica. Sobre a abordagem de um artigo, a gente verifica a problemática abordada, a sua relação com a geometria analítica e qual foi a forma de resolução do impasse apresentado no artigo. O artigo proposto foi um artigo da Qualis A1, tem como título o efeito da geometria na seção transversal no comportamento lateral torsional de vigas de paredes finas. No artigo é realizado um estudo analítico e numérico, onde eles apresentam diversos gráficos, fórmulas e estudos analíticos em si. Os apresentadores, são eu, Vitor Hugo, e o Wellington Matos, discente do curso de Sistema de Informação, BSI 2020, e a nossa disciplina é a Geometria Analítica. Então, vamos ver aqui qual foi a relação entre o artigo e a geometria analítica. Como tese, a geometria analítica, no ensino médio em si, ela é dividida em um estudo analítico de pontos, estudos analíticos de retas, estudos analíticos de vetores e incógnitas. Dentro do artigo em si, eles abordam bastante gráficos, fórmulas, onde o tema em si proposto é como resolver o impasse da curvatura que acontece nas vigas que ficam dentro das paredes finas, que com o passar do tempo vai se deslocando. Digamos que aqui é a viga e a parede é essa aqui, com o tempo ela vai se curvando, o que pode gerar um impasse de infiltrações na parede, etc. E essa é a abordagem do artigo. Vou passar aqui a canetinha, o raio laser. Aqui, ó, ele nos dá num plano, a gente consegue ver através da reta y e x, e aqui o seu ângulo, aonde dentro da coluna, com a planetidade da força, ela vai se curvando, que ela vai mostrando a curvatura. Eles demonstram vários gráficos, várias formas de como chegar nessa aqui. O emprego também de fórmulas para o cálculo central das coordenadas, onde temos as variáveis UI, VI, WI, beta I ou pi, não lembro desse aqui, me perdoe. Onde nós temos as coordenadas aqui principais, x, y, z, a qual a x é o eixo x da horizontal, y é a da vertical e z é o plano tridimensional, que vai para fora daqui. Onde temos várias incógnitas, as incógnitas U, MNI, UMNI e Y, menos W, MNI e Z. Ou seja, é uma fórmula para o cálculo central das coordenadas. E esse aqui é o uso de planos em si. Então, essa é a correlação entre a geometria analítica, que ela está como base para o estudo, para o entendimento do que ocorre para ocorrer essa dobra, essa contorção da viga de paredes finas. Tá, e o problema a ser solucionado em si. O motivo da pesquisa, o motivo que levou a criação desse artigo, ao debate criado nesse artigo, a observação de que a previsão analítica clássica, então, aquelas previsões clássicas que todo, digamos, arquiteto faz, o engenheiro faz para evitar esses tipos de problemas na estrutura das vigas. Essas análises clássicas e a previsão de elementos finitos, elas são tipicamente significantes, diferente, como é a base do estudo desse artigo, que o comportamento não linear da segunda ordem de vigas com imperfeições iniciais. Ou seja, é realizado um estudo analítico, onde eles abordam diversos pontos e apresentam caminhos
que a análise analítica básica, a padrão, não consigo enxergar. Conteúdo do artigo, né? Nesse artigo, o comportamento elástico lateral torsional de vigas simples, ele é discutido apresentando uma nova solução analítica realizando estudos numéricos. A motivação da pesquisa apresentada é a observação de que a previsão analítica clássica e a previsão por elementos finitos são tipicamente e significativamente diferentes quando se analisa o comportamento não linear de segunda ordem de vigas com imperfeições iniciais. Para entender e explicar as diferenças observadas, um novo modelo analítico é elaborado para análise geométrica não linear de vigas com imperfeições geométricas iniciais. Então, o principal aspecto abordado foi a flambagem, ou encurvadura, né? Que é o fenômeno que ocorre em peças esbeltas, peças onde a área de seção transversal é pequena em relação ao seu comprimento. Quando submetidas em um esforço de compressão axial, a flambagem acontece quando a peça sofre flexão transversalmente devido à compressão axial. É considerada uma estabilidade elástica, né? Assim, essa peça ela pode perder sua estabilidade sem que o material já tenha atingido a sua tensão de escoamento. Então, esse colapso ele ocorrerá sempre na direção do eixo de menor momento de inércia de sua seção transversal. Então, a tensão crítica para ocorrer a flambagem, ela não depende da tensão de escoamento do material, mas do seu módulo, o módulo de Young, né? Que é essas duas fórmulas de baixo apresentadas aqui, né? Que a gente vai ter o módulo de elasticidade, né? A tensão e a deformação, né? Que se encaixa dentro dessa fórmula. Bom, os sistemas mecânicos e estruturas em geral, quando são submetidos a carregamentos, eles podem falhar de várias formas, né? O que vai depender muito do material usado, do tipo de estrutura e das condições de apoio. Entre outras considerações, quando se projeta um elemento, né, é necessário que ele satisfaça requisitos específicos de tensão, de flexibilidade e estabilidade. As soluções apresentadas no artigo, né, no trabalho em si, né, o comportamento lateral torsional de vigas simples, ele foi investigado, né, dentro do artigo. O foco estava no efeito da forma da seção transversal no comportamento não linear. A motivação da pesquisa apresentada foi a observação de que a previsão analítica clássica e a previsão por elementos finitos são, tipicamente, significativamente diferentes quando se analisa o comportamento não linear de segunda ordem de vigas com imperfeições iniciais. Então, enquanto a solução analítica clássica ela é independente da seção transversal, né, o cálculo de elementos finitos mostra uma dependência significativa para isso. Para relevar o motivo dessa diferença, né, primeiro foi apresentado um novo modelo analítico, que na novidade é a condição explícita da mudança de geometria à medida que a carga aumenta, e também foram realizados estudos numéricos, né, os quais os resultados das fórmulas analíticas clássicas e novas foram usados. Né? Os resultados sugeridos que a nova fórmula pode capturar e os elementos mais essenciais do comportamento observado nos cálculos dos elementos finitos de cascata. Então, ambos os novos resultados analíticos e de elementos finitos de cascata provam que a forma da seção transversal influencia diretamente no comportamento não linear dessas vigas. Né? Então, basicamente essa forma usada, né, para estudar e prevenir a flambagem, né, e a qualidade da estrutura da viga.